Atenção todos e todas, mais um programa Saiba Direito da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Meu nome é Guilherme Colim e hoje falarei com o doutor Gustavo Inácio de Moraes e o doutor Tiago Kidrick. Doutor Gustavo Inácio de Moraes, economista, professor de economia, uma titulação que, se eu for passar aqui, eu vou acabar o programa e não encerro, e o mesmo se aplica com o doutor Tiago Kidrick, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, um currículo igualmente invejável, duas pessoas que eu muito admiro e já tive a oportunidade de debater no passado. Antes de iniciarmos o nosso tema, que será sobre a PEC dos precatórios, um assunto que interessa a todos, não apenas aos credores direto da União, mas a toda a sociedade, vamos lembrar que a gente tem que ter eficiência financeira. Se você deseja investir em imóveis, comprar ou vender algum imóvel, Golden Imobiliária. Golden Imóveis, soberana nos bairros nobres de Porto Alegre, Bela Vista, Rio Branco, Bonfim, Cidade Baixa, está tudo dominado pela Golden Imóveis, que é a imobiliária que presta serviço para mim, que sou, além de advogado, também sou investidor imobiliário, dentre outras tantas coisas. O telefone da Golden Imóveis é 51 372 2090. Cabelo, se está faltando cabelo, reimplante capilar na clínica Pellini. Telefone 51 991 81 3869. É na clínica Pellini que eu já estou organizando aqui para corrigir as minhas falhas capilares. E, se for para a Serra, Gramado, Canela ou Caxias do Sul, rede Sky de hotéis, é lá que eu fico. Decisão mais inteligente impossível. Hotéis de alto luxo com preço inacreditável. Se me permitem, o Sky Borges ainda é o meu favorito. Doutor Gustavo Moraes, doutor Tiago Kidrick, vocês me disseram para não chamá-lo de doutor, tentarei ao longo do programa. PEC dos precatórios, qual de vocês começa? Quem quer começar comentando? Tiago, por favor, fique à vontade. Obrigado. PEC dos precatórios, primeiro quero dar uma saudação a todos, a você, Colin, ao Gustavo, a todos que estão assistindo. Dizer que temos trabalhado muito nesse tema da PEC dos precatórios na nossa OAB do Estado do Rio Grande do Sul, em favor dos credores, em favor da previsibilidade, em favor também da advocacia, temos que dizer isso, mas porque entendemos ser muito importante que as dívidas que o poder público tem com o cidadão sejam quitadas, e quitadas com uma certa previsibilidade, e quitadas sem deságio, e quitadas de uma correta correção monetária. Esse foi todo o nosso trabalho durante este processo, que quer que o Estado sirva ao cidadão e não o cidadão sirva ao Estado. O cidadão é a figura mais importante, os homens e as mulheres brasileiras são os mais importantes que figuram no nosso país. Quando nós devemos ao poder público, o poder público vem com toda a força cobrar de nós, qualquer dívida que se tenha. Agora, quando o poder público deve ao cidadão, o cidadão tem que passar por essa humilhação chamada precatório. E agora, humilhação da humilhação... Humilhação ao quadrado, né? Exato, a PEC dos precatórios. Um verdadeiro escárnio com a cidadania brasileira e que recursos nós sabemos que são necessários, mas estes recursos, ao nosso ver, não deveriam ser os que vão financiar políticas públicas, porque esses recursos estão comprometidos com o cidadão que já tem uma sentença transitada em julgado a seu favor, Thiago, já passou, sabe-se lá o quê, para chegar até aí. O cara que ganhou uma ação judicial, que obteve sucesso numa ação judicial contra a União. Rapidamente, antes de eu passar a palavra para o doutor Gustavo, o cara que ganhou, que é credor do Estado, passando a PEC dos precatórios, quais serão as regras para que ele consiga receber os valores? Certo, nós vamos ter um limite, e este limite é o que foi pago de precatórios em 2016. Este limite vai ser corrigido monetariamente e vai servir de teto para o pagamento dos precatórios. Teto do pagamento dos precatórios. Quando for acima desse limite, o valor ou vai ser
o credor vai poder aceitar um deságio de 40% ou ele vai ficar para o outro ano. Então, vai demorar mais para o cidadão receber esse crédito da União e há uma tendência de acumular, Colin, créditos de um ano com o outro, a possibilidade disso acontecer e virar uma bola de neve não está descartado. Como eu disse, a gente atuou nesse tema e nós conseguimos algo, Colin, que eu acho importante a gente dizer, que é a colocação dos créditos alimentares de volta nas prioridades de pagamento, o que não tinha antes, quando a PEC chegou ao Senado. Esse pagamento prioritário. Estou aqui com uma colega advogada, chegou aqui, tudo bem? Tudo bem. Todo mundo dando uma entrevista. Aqui não tinha essa prioridade e a questão do Fundef, que estava na frente dos créditos alimentares, também o relator, a pedido da OAB, retirou. Beleza. Gustavo, já consegui te chamar só de Gustavo. Bem-vindo ao programa aqui, Gustavo. Qual é a tua opinião sobre isso? O que impacta isso na nossa economia? Obrigado, Guilherme. Uma saudação a todos que são os teus ouvintes, uma saudação ao Tiago que está nos acompanhando aqui. A PEC dos precatórios tem um impacto importante na economia, né? Porque ela reorganiza, ela se pretende reorganizar as contas públicas, né? Ordenar o que seria o regime de contas públicas para o ano de 2022. E, nesse intuito, é claro, né, desenhada pela equipe econômica do governo, ela tem o papel de, né, permitir também que o orçamento de 2022 caiba os projetos, né, muitas vezes os projetos de interesse do próprio governo. Então, eu compartilho da opinião do Tiago que o grande prejudicado aqui é aquele que é o credor da União, aquele que tem um crédito a receber da União, porque a PEC dos precatórios, não por outro motivo ela recebe esse nome, prevê que, em grande medida, sejam retirados recursos para financiar o Auxílio Brasil, né, aquilo que é o Bolsa Família num novo modelo, através dos recursos que provêm, então, do pagamento dos precatórios. Então, a reorganização que a PEC dos precatórios faz é tentar achar um buraco, né, tentar achar um meio de financiar o novo Bolsa Família. E, anteriormente, Guilherme e Tiago, né, é importante que se diga aí ao teu ouvinte, anteriormente tentou-se isso em outras várias saídas. Né? Aumentando imposto. Tentou-se, por exemplo, aumentar o imposto, né? Até neste 2021 o IOF sofreu reajuste, a gente tem a expectativa de que em 2022 o IOF permaneça reajustado. Né? Tentou-se congelar a progressão de carreira dos servidores públicos para financiar o Auxílio Brasil. E isso também, devido, né, claro, à pressão dos funcionários públicos, não foi possível. E, por fim, é claro, né, deu-se uma tunga, né, pode-se dizer assim, né, ainda não está aprovado, precisa voltar à Câmara para uma aprovação definitiva, né, tenta-se uma tunga no credor, né, da União. Claro, o credor da União não tem lobby organizado, está aí o Tiago tentando defender o credor da União, a OAB tentando defender o credor da União, várias outras entidades da sociedade civil tentando defender o credor da União, mas aí mostra também, né, o quanto essa disputa orçamentária ela é uma disputa, né, de interesses, uma disputa de quem chora menos leva mais. Então, a gente tem aqui, né, Guilherme, talvez mais explícito do que nunca, né, que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E como o credor não tem esse lobby organizado, arrebentou para o lado do credor. Tentou-se inicialmente aumentar impostos, tentou-se posteriormente congelar a progressão de carreira dos funcionários públicos por 2 anos, essas medidas foram rejeitadas e aí finalmente achou-se, né, como financiar o Auxílio Brasil via, né, o menor pagamento dos precatórios. É importante dizer, a gente não está querendo dizer com isso que o Auxílio Brasil não é importante. O Auxílio Brasil ele cumpre um papel, né? É um programa que internacionalmente, né, uma sugestão do Milton Friedman, ainda nos anos 50, né, o imposto de renda negativo, né, a transferência de recursos ela tem sido meritória em todo o mundo. O Banco Mundial, né, o FMI, todos eles elogiam os programas onde eles são adotados, e a gente não está querendo aqui dizer com isso que não é importante. Mas a forma como se financia esse Auxílio Brasil, a forma como se amplia esse Auxílio Brasil, é, quem sabe, uma forma inadequada, estourando sempre para o lado mais fraco. Isso não causa uma crise de credibilidade no país junto às agências de análise de risco? Causa, né? A gente
Primeiro ponto aqui, Guilherme, né? Eu vou só discordar razoavelmente aqui de ti, porque assim, a gente não tem que fazer governo para as agências de riscos internacionais, né? A gente tem que fazer governo naquilo que a gente julga importante, né? É claro que manter o diálogo com os investidores externos é importante, né? Mas isso causa, assim, uma falta de credibilidade para o público brasileiro, especialmente, porque a gente começa a perceber que o orçamento ele não é feito com bases duradouras e ele não é feito com bases em projetos de nação ou que fosse projetos de governo. Ele é feito com base em projetos eleitorais. E aí você tem um problema, porque o orçamento, da forma como é desenhado para 2022, e a aprovação da PEC permite esse desenho, né? Como ele é desenhado para 2022, é claramente um orçamento voltado por uma tentativa de reeleição no governo federal. Você pode até votar no cidadão, você pode até, né, aprovar a gestão do cidadão, mas, né, o que a gente está querendo aqui mostrar é que tem aqui um oportunismo, né, e um oportunismo às custas daqueles, né, que têm precatórios, que têm recursos para receberem da União. Fruto, né, de uma causa que, como você mencionou, pode ser ganha junto à União, fruto de uma desapropriação de terreno, fruto de uma dívida que a União contraiu com a população. A população deveria ser a prioridade. O senhor falou sobre a questão dos programas sociais. Eu queria ouvir aqui o Thiago, que justamente por ser advogado da área previdenciária, ser um expoente da área previdenciária, e a gente está falando, então, de um programa social que prejudica credores que são credores previdenciários também. Guilherme, não prejudica o credor. O programa não prejudica o credor. É que a forma que o governo encontrou para desenhar, para financiar isso exato, é que levou ao prejuízo. Sim. A PEC dos precatórios, ela pretende fomentar um programa social, mas o preço disso é prejudicar um outro grupo que também é um credor social. Perfeito. Aí sim. Thiago, por favor, comenta alguma coisa, comenta o que tu pensa sobre isso. Qual é o perfil do credor previdenciário? Perfil socioeconômico? Veja, os credores do INSS, por exemplo, são pessoas que ganham R$1.000, R$2.000, R$3.000, estão esperando há muito tempo por esse recebimento, ou seja, são pessoas pobres, não dá nem para dizer que é classe média quem recebe este valor, ainda mais com o preço que estão as coisas, e estão aguardando há muito tempo. Esta demora em receber faz com que eles recebam precatórios. Então, são pessoas que vão consumir todo esse valor vai voltar para a economia em forma, né, de impostos, movimentando a economia, e o governo pagando um precatório, ele quita uma dívida, ele quita uma obrigação, né? Nós temos que fazer algo sério para que o governo seja condenado em menos processos, digamos assim, a partir do bom funcionamento dos poderes públicos, do bom funcionamento do INSS, deferindo benefícios que são certos de deferimento, a própria jurisprudência já garante, e isso deveria ocorrer. Então, pagar precatório é um ótimo investimento para o governo, além dele quitar uma dívida. E do ponto de vista social, está tirando de um pobre está amparando um pobre com dinheiro de outro pobre, né? Sim, e na verdade, Colin, eu lendo e refletindo bastante sobre a PEC, eu vejo que poderiam ser feitas outras formas para se obter esses recursos, né? Eu vejo que eles estão relativizando a questão do teto em vários pontos, né? Veja, o Fundef saiu do teto de gastos. Então, Vamos traduzir. Eu peço, todos que vêm aqui, eu sempre peço que traduzam do linguajar técnico para o leigo. Nossa audiência é bem heterogênea. O que é o Fundef? Um valor bilionário que entrou agora com condenações transitadas em julgados para o governo pagar estados e municípios. Então, é do interesse de estados e municípios receber este valor. Então, vão deixar de pagar o credor para pagar os estados e municípios. Isso. A tradução é essa. Eles estavam como preferência ao cidadão. E foi uma pressão da OAB que fez com que caísse isso. Só que caiu não para o final da preferência, caiu fora do teto, né? O relator tirou isso, deu um jeito lá. Então, eu acho que existiriam várias outras formas de garantir o Auxílio Brasil. É importante a assistência social, é importante,
Eu já vi ideias, inclusive, devido à pandemia, de ser utilizado uma parte das nossas reservas, uma pequena parte para quitar essa excepcionalidade do momento que a gente está vivendo. Enfim, existem diversas ideias. Agora, jogar um cidadão pobre contra o outro, acho complicado fazer esse raciocínio. Teríamos outras formas de financiar esse importante programa social. Com certeza, o Brasil, nós não vamos ser felizes ou prosperar caminhando no meio de miseráveis, caminhando no meio da miséria. Nós precisamos atacar a miséria. E nós precisamos de um sistema de financiamento disso. Agora, os próprios precatórios que pagam pessoas pobres não seriam um meio correto. Temos que ver outro com urgência e acho que o Brasil tem condições de fazer isso. E ainda vamos tentar, na Câmara dos Deputados, que os alimentares, então, já que o Fundef saiu fora do teto, que saiam fora também. Uma solução aí contável, mas pelo menos para não prejudicar o cidadão. Essa questão dos créditos previdenciários, mais ou menos quanto tempo um cidadão que tem o seu direito lesado pelo INSS leva para conseguir uma sentença condenatória? São anos, Colin. Desde o pedido administrativo, se você for ver lá do início, quando ele foi negado o seu benefício, aí ele vai para o judiciário, tem toda a prova, tem a primeira instância, tem a segunda. Muitas vezes o INSS recorre para o Supremo, para o STJ, depois de anos. Isso faz com que vire um precatório por causa dessa. O que eu gostaria que ficasse claro para quem está em casa nos ouvindo? O precatório nasce depois de uma condenação judicial. E a condenação judicial acontece depois de alguns anos que a pessoa ficou brigando no judiciário. E esta briga no judiciário inicia após o direito lesado. Ou seja, a pessoa tem um prejuízo, fica 1, 2, 3, 4 anos brigando no judiciário, para aí então receber um precatório que levará mais 1, 2, 3, alguns anos para ser pagos. É isso, doutor Thiago? Exatamente isso. Uma sentença transitada em julgado, um acórdão transitado em julgado, para quem está ouvindo saber, não cabe mais recurso, o dinheiro é da pessoa. O dinheiro é da pessoa, um dinheiro que ela se privou de ter por anos, confiando na justiça, confiando no sistema brasileiro. E aí, no momento que está tudo certo para ela receber, vem essa PEC dos precatórios, e diz, olha, nós precisamos do seu dinheiro e vamos utilizar para outros fins. É isso. A gente vai deixar de pagar uma dívida para fomentar um programa social, não estou dizendo que é errado, e você fica esperando. É isso. Eu nem sei, na verdade, Colin, se é realmente a intenção, aqui fazendo um raciocínio de financiar apenas o programa social, ou é uma intenção mesmo de quebrar esse sistema nosso de pagamentos de precatório para o futuro. Thiago, fala, por favor, como é que é hoje e como é que será, caso aprovada a PEC, a questão da correção dos precatórios, e depois eu peço que o doutor Gustavo aqui traduza, né, e desenhe melhor ainda o que significa isso. Tenho que, quando tocar nesse ponto, fazer um agradecimento aqui, não sei se está assistindo, mas senador Lazier Martins, a quem cumprimento, agradeço pela sensibilidade na questão da correção monetária, ele que fez a emenda para que fosse respeitado, já de acordo com decisões do Supremo Tribunal Federal, tema 810, já que o cidadão está recebendo em atraso, que ele receba com a correção monetária, então, pela emenda que a OAB propôs ao senador Lazier, que ele propôs, IPCA-E, corrigindo essa questão inflacionária, e também os juros de poupança para compensar a mora pela demora, né? A mora tem a ver com a palavra mora, demora, tem a mesma radical, como está inclusive na lei que foi uma parte julgada inconstitucional quando tirou a TR, a lei da recomposição dos débitos judiciais, e aí o Supremo julgou que é o IPCA-E e o juro de poupança. Então essa é a emenda que o Lazier fez para tentar melhorar a PEC dos precatórios, que não conseguiu ser aprovada essa emenda e mantém apenas a Selic, Colin, e telespectadores e ouvintes, apenas a Selic para a questão de remuneração, para a questão de reposição da inflação e para a questão da mora,
é um verdadeiro escândalo que o cidadão que está esperando ainda vai ter prejuízos em relação à inflação real, que não está vinculada à Selic. E nós temos que, quando a gente deve para alguém, o mínimo que nós temos que fazer é pagar com a devida correção monetária. Isso é outro ponto da PEC que, infelizmente, ainda não conseguimos mudar. Resta mais uma pequena esperança na Câmara dos Deputados. Doutor Gustavo, qual é a sua opinião sobre isso e o quanto que impacta isso na vida do credor e da sociedade? Esta questão da correção monetária pela Selic. Olha, isso é fundamental, né? Porque, na realidade, se não houvesse a correção monetária, seria do interesse do governo protelar os pagamentos, né? Na medida em que há um processo inflacionário, que os preços aumentam, aquilo que você tem como valor a receber vai diminuindo o poder de compra. Vamos supor lá, o cidadão tem R$1.000 para receber, hoje com R$1.000, né, ele vai conseguir comprar lá, fazer 5 supermercados, vamos dizer, 5 supermercados de R$200. Na medida em que os preços vão aumentando, a capacidade de compra dele diminui. Então, os R$1.000 que antes compravam 5 supermercados, na medida em que os preços aumentam, vai passar a comprar 4, vai passar a comprar 3 supermercados. Tá? Então, o credor ele perde poder de compra em favor do devedor. Então, em processos inflacionários, o credor, se não prevê a correção monetária, ele tem pressa no seu pagamento. Como a PEC dos precatórios oportuniza, traz a regra de que esses pagamentos podem ser protelados, eles podem ser, na verdade, limitados, e com isso cria-se uma fila para o seu pagamento futuro, então o devedor poderia ser prejudicado, sobretudo num contexto onde a inflação é alta, né, acima do teto da meta de inflação do Banco Central, está na casa dos 2 dígitos neste mês de novembro de 2021. Então, nesse contexto, né, Guilherme, a gente tem, então, uma perda do poder de compra se não houvesse a correção monetária, se não houvesse a correção pelos índices inflacionários. Eu acho que isso é importante a gente mencionar, né, porque muitas vezes os contratos governamentais, eles têm a previsão de certos indexadores. Vai ser corrigido pelo IPCA, ou vai ser corrigido pelo IGPM, e é algo que o cidadão tem que estar atento para qual é o índice de correção, né? Porque a gente tem índices os mais variados dentro da economia e muitas vezes o teu contrato pode embutir um índice que tem uma correção baixa. É o caso, por exemplo, da TR, né? A taxa referencial, ela já até foi extinta, mas a TR ela tem esse problema, né, de ser uma taxa que é baixa, que oferece uma remuneração baixa. Então, contratos indexados a TR acabam sendo contratos com menor, né, reajuste e, portanto, menor correção desse efeito inflacionário. E aí, né, Guilherme, também é importante dizer que o governo ele ganha bastante com essa operação, né? Porque a gente está falando de uma massa de dívida, uma massa de precatórios que vai à casa dos bilhões de reais. Então, só para o nosso ouvinte ficar atento, né, o governo, da parte dele, ele está devendo lá 500 bilhões de reais, vamos supor, como exemplo aqui, por favor, né, e tem uma inflação de 10%, é 50 bilhões de reais que ele consegue ganhar se não houvesse a correção, né? Então, seria do interesse dele protelar se não houvesse essa correção. Da parte do credor, nós estamos falando de milhões de credores espalhados no território nacional que, na grande maioria das vezes, têm dívidas baixas a serem recebidas, né? Mas que, para a economia familiar, é muito importante. Então, ele praticamente não vê esse efeito. O que era uma dívida lá de R$1.000 passa a ser, né, em termos reais, uma dívida de 900, com os 10% de inflação. Para ele, pode não parecer que tem diferença, mas para o caixa do governo tem uma diferença importante, né, e tem uma diferença aqui que oportuniza, inclusive, né, ele adiar esses pagamentos, criar um fluxo, como colocou o Thiago, que às vezes, né, não vai ao encontro do mais. O indexador proposto, ele corrige satisfatoriamente o débito? Sim, satisfatoriamente ele corrige, né? Foi proposto o indexador do IPCA, e com isso, né, Guilherme, você tem aí vamos colocar assim, né, um reconhecimento de que você deve o valor real, o poder de compra para esse credor da União, que ele não vai estar sujeito a nenhum tipo, né, de outro, vamos dizer assim, isso é um tributo, né? Inflação é um tributo que a sociedade paga, né? Só que ela não se dá conta, porque a moeda perde valor
em favor do emissor da moeda, nesse caso o governo. A mesma coisa vai acontecer com as dívidas. Então, Guilherme, é importante mencionar isso, porque com o índice de inflação você vai acompanhando a evolução dos preços e preservando o valor real, né, o poder de compra daquela dívida, daquele credor, no caso. É muito importante isso, né, Guilherme? Mais uma vez, a gente está falando aqui de assimetria de poderes. O governo deve muito e os credores são milhões espalhados pelo território nacional. Muitas vezes a gente vai considerar a dívida que eles possuem pequena, baixa, mas que é importante no orçamento familiar, é importante dentro do patrimônio que essa família tem, né? E 10%, de repente, para essa família, menos, pode não parecer muito. Mas para o governo, para o caixa do governo, vai ser fundamental. Então, essa previsão da correção monetária, ela é de suma importância em favor do credor, nesse caso, a população. Tiago, qual indexador tu acha que seria o melhor, ou tu acha que o proposto é o melhor? Olha, foi proposto na emenda do senador Lazier, IPCA-E, mais o juro de mora, acompanhando, Colin, o que já foi discutido no Supremo Tribunal Federal, e não foi só no tema 810. Tiveram outros julgamentos que o IPCA acabou sendo escolhido. Mas no texto, Colin, não tem o IPCA. No texto atual da PEC dos precatórios, não tem o IPCA. O que tem é apenas a remuneração da Selic. Pela Selic. Doutor Gustavo, caso mantida a Selic, caso aplicada a Selic, ela repõe adequadamente? Então, Guilherme, é importante a gente mencionar isso porque no contexto atual a Selic é mais baixa que o IPCA, né? Mas esse é um contexto que a gente julga que é um contexto extraordinário. Ele não vai permanecer assim por muito tempo. A Selic está caminhando para 2 dígitos. A gente espera que já em 2022 ela atinja 10%, né? E o IPCA tende a recuar, não para níveis que nós consideramos confortáveis, mas tende a recuar para o nível ali de 6%, 6,5% durante o 2022. Então, a Selic tende a ser maior do que o IPCA. Essa emenda e outras mais, né, Guilherme, que produziram alterações na PEC dos precatórios, é que fazem com que haja obrigatoriedade dessa matéria voltar a tramitar na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem que reexaminar em função das alterações que o Senado Federal realizou na PEC, né? E aí tem a chance disso também ser revisto na Câmara dos Deputados e, eventualmente, ser negado, né? A gente consideraria uma vergonha, mas, assim, a Selic, ela tende, sim, a corrigir mais do que o IPCA. E, nesse sentido, Guilherme, me parece que o IPCA ele seria mais justo, especialmente o IPCA, né? O INPC, melhor, que é o IPCA, é um índice gêmeo ao IPCA, só que para uma cesta de consumo de uma população que vai de 1 a 5 salários mínimos. Quando a gente fala de inflação no Brasil pelo IPCA, a gente fala de uma cesta de consumo de 1 a 40 salários mínimos, enquanto o INPC ele varia entre 1 e 5 salários mínimos, considerando, por exemplo, né, com maior peso, a variação dos alimentos, a variação dos produtos de higiene, né? Então, para esse público que o Tiago e representando a OAB, e a OAB, né, prevê como prioritário, né, o público que tem uma necessidade alimentar, talvez o IPCA, o INPC, melhor, desculpa, o INPC ele seja mais adequado, né, porque ele reflete a variação dos itens de maior subsistência, de maior necessidade. E aí, né, Guilherme, só para concluir, me parece que a Selic seria algo, né, forte, né, para a correção dessa dívida. Eu recomendaria o INPC, né, mas isso também vai ser analisado pela Câmara, uma vez que a matéria volta para a Câmara dos Deputados. Posso Pode, claro. Fazer uma parte? Claro. Por favor. Também a gente acha importante, Colin, Gustavo, a questão da remuneração pela mora, sabe? O juro moratório. Porque, afinal de contas, né, a previsão... Desculpe, tem um carro alarme aqui. A previsão civil na remuneração em todos os tipos de processos de juros de mora, tá? E a lei e o próprio tema 810 já previram esse juro moratório como o da poupança. Então, além do IPCA, até peço que vocês comentem isso, acho que isso é muito justo para quem esperou receber com esse juro moratório, mesmo que seja da poupança,
para não ficar apenas empatado com a inflação no caso do IPCA. Nós temos a Selic baixa em alguns períodos, alta em outros períodos, fica, como o Gustavo falou, ela pode variar conforme a intenção do governo em controle inflacionário, mas o que nós queremos é que o cidadão receba a correção monetária e algo a mais pela espera, esse juro moratório, no caso da poupança, como tem sido, como é atualmente. A Selic, qual é o sentido de ter a Selic como indexador, uma vez que ela é uma ferramenta de ajuste de juros e câmbio e tudo mais do governo, Gustavo? O sentido, né, Guilherme, seria remunerar. Então, o Thiago está colocando um argumento aqui da Mora, né? É importante dizer que o alarme do carro disparou bem no momento que ele estava falando sobre isso, né? Porque o juro de Mora, ele representa um acréscimo, né? Um prêmio àquele credor que esperou. Então, na verdade, a Selic ela não poderia funcionar como juro de mora. Uma coisa é o juro, uma coisa é a correção monetária melhor, que aí sim você preserva o poder de compra, quem sabe o índice de inflação dê conta disso, e aí você prevê um índice, um acréscimo na forma de mora. A Selic ela não pode servir como esse indexador, né, como essa correção monetária na forma de mora. A Selic já é, né, um indicador que baliza o mercado financeiro, né? Por exemplo, quando a gente fala ali de remuneração de fundos, normalmente os fundos têm a Selic como benchmark, ou a Selic ou o CDI, né? Então, portanto, a gente estaria dando a esse cidadão também que tem o direito do precatório, e a gente reconhece aqui o direito do precatório, um juro de mercado financeiro, né? Então, eu julgo que nós deveríamos, se for o caso da previsão de uma mora, termos o INPC como correção monetária e acrescentarmos um patamar, 2% ou 3% ao ano, aí sim, como mora. A Selic, ao meu ver, ela não poderia funcionar como correção monetária mais mora. E aí também é importante, né, mencionar que a Selic, normalmente, a gente tem aqui um ano, 2020, 2021, 2 anos, na verdade, extraordinários, em que a inflação está acima da Selic. Mas em tempos normais, a Selic sempre é maior do que a inflação. É o chamado juro real positivo. Você tem o juro, descontado da inflação, tem ali algum prêmio para o pagamento de empréstimos. Então, a Selic normalmente, o juro básico da economia, normalmente está acima da inflação. E nesse caso a gente estaria premiando, então, né, talvez até para alguns dos nossos credores aí de precatórios no Brasil, talvez fosse importante até nem receber, né? Porque enquanto estiver correndo Selic, ele está fazendo uma remuneração equivalente à do mercado financeiro. Mas o cara que quer receber a remuneração pela Selic, não basta ele comprar títulos do Tesouro? Por exemplo. Né? Eu posso fazer uma... E aí eu acho que é importante essa comparação, né, Guilherme? Porque o sentido do pagamento dos precatórios é a gente reconhecer a dívida que o cidadão tem e não tentar fazer um ganho em cima disso, né? Então, por isso que a gente talvez recomende o INPC mais um acréscimo, a título de mora, sem dúvida nenhuma. Thiago, palavra tua. Eu só queria fazer um comentário, que eles deveriam, então, ter colocado a Selic antes, lá quando a Selic estava maior que a inflação, né? Agora que a Selic está abaixo da inflação, querem colocar a Selic. Então, é sempre na conta do cidadão. E depois, quando a inflação ficar maior, talvez eles mudem a regra, né, Colin? Então, eu concordo com o que o Gustavo falou. Gustavo, eu também acho que tem que ser a inflação mais um juro de mora a ser fixado. Concordo plenamente com o que foi falado aqui. E a Selic, acho que o governo quer ter essa previsibilidade de como vai remunerar esses precatórios, e ele mesmo controla a Selic, né? Então, é o órgão governamental que estipula, o Banco Central estipula essa taxa de juros que está perdendo para a inflação, e não sabemos quando isso vai mudar, mas, enfim, vamos tentar essa alteração. Thiago, alguma consideração sobre isso, Gustavo? Posso passar para outro? Tranquilo. Posso passar? Thiago, a PEC dos precatórios permite que o precatório, em vez de ser pago, em vez do credor aguardar o seu pagamento, permita que ele utilize para quitar ou amortizar débitos que ele próprio ou outra pessoa tenha com a União, correto? Sim. E nesse caso não fica dentro do limite, correto? Sim.
Essa questão, essas regras não abrem uma janela de oportunidade de negócio, e eu não estou elogiando, estou fazendo uma pergunta sem cunho de moralidade, sem avaliar a moralidade dela. Não abre uma janela de oportunidade para quem deseja comprar precatórios com deságio para pagar os seus tributos gastando menos? Eu creio que sim, Colin. E me preocupa assim que seja a forma que está feito, está escrito esse texto, também visando a algumas pessoas lucrarem com esse não pagamento. Se fosse simplesmente... Eu não tenho nada contra o ajuste, acho bom um ajuste entre entes, por exemplo, os entes públicos, um compensar o outro, ótimo. Eu acho que o cidadão não perde nada com isso, mas da forma que está sendo feito, com deságio, me parece que pessoas ou empresas vão lucrar com o sacrifício da cidadania brasileira, e isso realmente me preocupa. Doutor Gustavo, uma consideração? Tranquilo, Colin, fique à vontade. Sobre essa questão do comércio de precatórios para quitar débitos. Isso não poderá acabar sendo um contorno, eu não vou falar uma burla porque está dentro da lei, mas uma forma de contornar este obstáculo, ou seja, eu vou ali e ganho o meu precatório, ganho a minha ação judicial, é expedido um precatório lá de R$100 mil. Esperarei eternamente um longo período para receber. Aí eu vou lá e vendo meu precatório para uma empresa e ela utiliza o crédito de 100, e não o crédito de 60 ou 70, né? Sem dúvida, isso é uma vantagem para o credor, né? Porque ele pelo menos materializa, ainda que com deságio, ele materializa parte do patrimônio dele imediatamente. Ele materializa a parte, e o governo, na PEC, ele propõe que a pessoa aceite um deságio de 40%. Isso, na previsão de antecipação de pagamento. E aí, Guilherme, eu acho que é importante a gente colocar que esse deságio, ele sempre ocorre, né, com uma taxa de juros desfavorável ao credor. Né? Sim. Então, o negócio ele só é vantajoso para quem compra essa dívida do credor, esse negócio só é vantajoso na medida em que ele ofereça um desconto, né, que está acima da previsão da taxa de juros. Então, se eu tenho o meu precatório previsto para daqui a um ano, né, e prevendo uma taxa de 10%, eu posso começar a comprar esse precatório, esse direito de recebível, né, a partir de 12%, 13%, 14% de desconto, por exemplo. Então, eu acho que é importante para o nosso ouvinte perceber, né, que existe aí também outras alternativas, no caso dele não ser uma prioridade, né, mas que a gente recomenda somente em caso de, né, emergência. Somente no caso de, por exemplo, né, de uma despesa com saúde, de uma despesa com algum filho, de alguma despesa familiar, realmente só em casos de emergência vale a pena negociar esse recebível da dívida. Nos precatórios aqui do estado do Rio Grande do Sul, a situação é um pouco diferente, né? Daqui leva 30 anos para receber. A situação é um pouco diferente, Guilherme, mas assim, essa é uma regra, né, que, na verdade, o recebimento de precatórios, ele é um problemático em todo o Brasil. Ainda nessa semana, Guilherme, nós tivemos a aprovação do regime de recuperação, né, ou melhor, da lei de responsabilidade fiscal, né, do teto dos gastos dentro do estado do Rio Grande do Sul, né, e que prevê uma prioridade, sim, para o pagamento de precatórios. Né? Pelos próximos 10 anos, o governo do estado do Rio Grande do Sul, seja ele qual for, terá que obedecer, né, um regulamento na sua concepção de orçamento que segue a lógica do teto dos gastos, ou seja, as despesas não poderão crescer em termos reais. Goste-se ou não, eu tenho também as minhas críticas, né? Goste-se ou não, isso foi aprovado, né? E isso foi aprovado concomitante a uma priorização dos gastos, das quitações dos precatórios, dos investimentos do pagamento de precatórios no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente espera que nos próximos 10 anos o pagamento de precatórios no nível estadual, né, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, acelere-se. Tiago, a gente estava falando de precatório da União. Tem algum comentário sobre essa questão do precatório do Estado? Aliás, o que a OAB tem pensado sobre a situação dos precatórios do Estado? A OAB tem uma comissão específica, Colin,
comissão de precatórios, e essa comissão atua basicamente nos precatórios do Estado e dos municípios, presidida aí pelo Telmo Schor. Eu, como sou da Seguridade Social e os precatórios da União envolvem mais a Seguridade Social, atuo mais com a questão dos precatórios da União. Mas há essa preocupação da OAB com a modificação da correção monetária por uma PEC, que isso vai influenciar também na correção dos débitos fazendários estaduais e municipais. Essa influência, eu acredito que virá, né, se ficar estipulado que é aquela forma de correção. Isso eu acredito que vai afetar em cheio a questão estadual. A não ser que isso seja questionado também por uma ação direta de inconstitucionalidade que a OAB venha a propor, né, Colin? Então, há algumas influências na PEC dos precatórios nas demandas estaduais, além das que foi falado aí pelo Gustavo. A gente já está com o tempo indo para o final, mas eu queria, doutor Tiago, que o senhor desse, se conseguisse em alguns minutos, em poucos minutos, resumir algumas dicas de como o cidadão pode fazer para se defender ou para minimizar os danos que sofrerá com a PEC dos precatórios. Certo. Uma medida que fica evidente é tentar encurtar as ações judiciais ao máximo. A ação judicial, quanto mais curta for, maior a chance do pagamento ser por RPV. RPV está como prioridade das prioridades dos pagamentos. E, inclusive, as RPVs vão balançar o valor de quanto vai ser pago também com precatórios, né? Vai se descontar o valor das RPVs. Então, isso é algo que o cidadão deve fazer. Outra medida que é possível, eu acho que tem que sempre atuar junto com o seu advogado para ver a estratégia, Colin. Vão ser várias estratégias possíveis. Às vezes, a verba sair na própria esfera administrativa, tentar uma forma agora a gente está tentando fazer com que se possa juntar o contrato de honorários na via administrativa, estamos avançados nisso, também para que o processo administrativo seja interessante, então o cidadão resolvendo ali para escapar dos precatórios. Mas a dica principal... O contrato de honorários, a pessoa recebe um precatório de 80 mil reais, com contrato de honorários de 30%. 30% de 80 é 24. 80 menos 24 é 56. O limite dos precatórios é 60. O destaque dos honorários consegue fazer com que os honorários e o débito principal sejam pagos por RPV? Não. O valor é o valor total. Se há destaque ou se não há destaque, não muda a forma de pagamento. Pagamento do principal, nesse caso, é precatório. Ao contrário da sucumbência, que vem como é um crédito autônomo, vem por RPV, nesse caso que tu citaste aí. E essa questão do destaque dos precatórios, tem alguma discussão, alguma pretensão, alguma pressão para corrigir isso? Perdão, falhou. Existe algum movimento tentando pressionar, tentando alterar esta regra, de modo que tratar de maneira separada o crédito do advogado e da parte, talvez possibilitando o pagamento por RPV e não por precatório? Se tentou isso no CJF, uma vez eu estive no CJF tratando desse tema, inclusive era algo contrário, o CJF estava tentando, numa interpretação equivocada, que o valor da sucumbência também fosse por precatório, a gente conseguiu impedir isso. Eu acho difícil que isso se altere, Colin, mas há uma possibilidade, né? E outra coisa que a gente pode tentar fazer, que eu acho bem plausível, é a Câmara dos Deputados tirar as RPVs do teto de gastos de precatórios. Isso vai abrir maior espaço para o pagamento. Isso seria uma outra medida. As RPVs, tanto alimentares quanto as tributárias, tirar do limite também é outra possibilidade de escapar disso que está para acontecer. Perfeito, muito obrigado. Doutor Gustavo, alguma consideração também sobre... Estamos aqui, o último comentário? Não, perfeito, Guilherme, eu só acrescentaria, né, que essa dinâmica da justiça, ela realmente deixa a desejar, e também a gente aqui aproveita o momento, né, para fazer um puxão de orelha, quer dizer, muitas dessas
desses trâmites, né, no trânsito, até atingir o trânsito julgado, eles são demorados e não olham para a necessidade que, né, muitas vezes o credor tem, né? Então a própria justiça poderia ter também o seu braço de sensibilização, já, né, já sabendo sobre a necessidade do credor. Eu fico com essa dimensão também que a gente pouco explora, né, no processual, né, da justiça nessas instâncias. Perfeito. Considerações finais, doutor Thiago, considerações finais. Colin, Gustavo, agradeço a participação, esse debate em alto nível com vocês, foi muito proveitoso. Acredito que o programa prestou um esclarecimento muito importante à cidadania, conjunto da cidadania que está prestigiando o programa. Vamos continuar na luta. Nossa luta não garante resultados, mas garante a entrega, e essa é a missão do advogado. A missão do advogado, da advocacia, é lutar pela Constituição, lutar pelo cidadão, pela cidadania, pelo conjunto de quem não é representado e que precisa dessa atuação livre de pessoas que conhecem o direito, que são os advogados. Nós já tivemos essa modificação importante da prioridade, mas vamos continuar tentando ao máximo suavizar para o cidadão e para o próprio conjunto da sociedade os efeitos da PEC dos precatórios. Obrigado, Colin. Contem sempre aí com a nossa participação. Muito obrigado, doutor Gustavo. Suas considerações finais. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade. Obrigado ao Thiago pela participação. Realmente um debate em alto nível. E eu acho que a gente está debatendo algo que é muito importante, né? Que são as esferas com as quais a cidadania é exercida, né? E um dos aspectos centrais aqui, como dito na introdução, a gente recupera essa introdução aqui ao finalizar o programa, é que, né, esta relação de contribuinte e de cidadão com a esfera pública, ela tem sido assimétrica. Na hora de pagar, né, nós somos super cobrados, nós temos prazos a respeitar, mas na hora de receber, nós temos grandes dificuldades, né, e inclusive receber não apenas do ponto de vista de serviço, mas receber também do ponto de vista financeiro. Então, eu acho que é importante que o cidadão, né, ele se indigne e procure seus direitos também nesse sentido, de que haja equivalência no tratamento da União com o contribuinte, assim como, né, deveria ser do contribuinte com a União. Então, a gente conclama, né, para que procure seus direitos, para que procure os seus recursos, e principalmente, né, Guilherme, faça-o através de profissionais especializados, não apenas os advogados, os economistas, os contadores, né, aqueles que são capazes, de alguma maneira, de dar conselhos, dar um aconselhamento, procure alguém de sua confiança, que a gente tem disponibilidade para que esse direito seja, então, né, finalmente entregue ao cidadão. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a ti, aos teus ouvintes e ao Thiago, por favor. Perfeito, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, Thiago, muito obrigado para você que está em casa, e não se esqueça, Hotel na Serra, Gramado, Canela e Caxias do Sul, Rede Sky. Cabelo, se está faltando cabelo, Clínica Pellini, a clínica médica que já me atendeu, Clínica Pellini, telefone 51 991 81 3869, e investimento imobiliário. Mostra como é que ficou aí, Guilherme. Mostra como é que ficou o trabalho da Pellini, por favor. Olha, não ficou ainda. Aqui eu raspei aqui, mas lá eles tiraram aqui, ele detectou uma mancha mal intencionada aqui, então eu tive que adiar meu reimplante aqui. Tá parecendo Cebolinha, rapaz. Tô parecendo, não, galã, né? Okay? Tá com inveja da minha beleza física? Clínica Pellini. Mas, doutor Gustavo, se tivesse que colocar cabelo... Esse seu cabelo aqui é de fábrica ou foi colocado? Não, esse é original de fábrica. Esse é original. É original. Mas se quisesse diminuir o tamanho dessa testa... O senhor aí tem uma ótima aparência, mas se quiser diminuir a testa aí, complementar, já sabe onde é que tem que ir, né? Não, a testa é importante, essas entradas são importantes, Guilherme, porque aqui é onde eu guardo todas as fórmulas, por favor. Tá certo. Doutor Thiago, e esse seu cabelo é original de fábrica também, não? Meu cabelo é original aqui. Mas se precisar, já sabe, né? Clínica Pellini. Quando começar a cair, vou na Clínica Pellini, já sei onde... E investimentos imobiliários. Deseja comprar, vender imóveis? Golden Imóveis, soberana nos bairros nobres de Porto Alegre. Telefone 51 3072 2090. Muito obrigado por você que está em casa e até o próximo programa. E aí, pessoal, o que vocês acharam, hein?
Doutor Gustavo, o senhor não ficou chateado com meu comentário aí sobre as suas entradas?